Liberalismo, socialismo, direita, esquerda, inimigos dialéticos, irreconciliáveis, inimigos mortais? Uma disputa entre o bem e o mal? Isso é o que a maioria acredita. Mas neste vídeo, você vai descobrir que são duas faces da mesma moeda e a guerra ideológica entre esses lados é uma ilusão que serve ao mesmo poder. Era o dia 21 de janeiro de 1793. Na Praça da Concórdia, em Paris, a lâmina da guilhotina caía na direção do pescoço do então rei da França, Luís XVI. A Revolução Francesa fazia mais uma de suas vítimas, e o rumo de muitas nações estava prestes a mudar radicalmente. No dia 17 de julho de 1794, pouco mais de um ano depois da morte do rei, 16 carmelitas foram martirizadas. Ironicamente, foram condenadas à guilhotina por, acredite, fanatismo religioso. Milhares foram as vítimas da suposta revolução em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Mas o que significariam essas palavras na boca desses homens? Um dos erros mais graves do liberalismo foi abandonar a verdade universal para se lançar ao subjetivismo. O liberalismo não é apenas uma teoria. O liberalismo é um espírito, e só é possível compreender melhor o socialismo se antes conhecermos o movimento que abriu o seu caminho. Aqueles não abraçaram todos os sofismas do liberalismo, mais tarde se entregaram aos sofismas socialistas. Pouco mais de um século depois da Revolução Francesa, ocorreria a Revolução Bolchevique na Rússia. Ao invés de saírem do abismo, os homens mergulharam mais profundamente nele. Como veremos, quem estuda não deve se deixar enganar pela disputa aparentemente grande entre liberais e socialistas, pois o liberalismo e o socialismo promovem uma verdadeira disputa doméstica. Suas lutas são simplesmente circunstanciais. Mas de onde vêm de fato esses dois movimentos? No fundo, tanto o liberalismo quanto o socialismo têm sua origem na falta de servidão a Deus. O non serviam, não servirei, se torna sua principal motivação. E justamente por isso, os dois falham em entender o homem em quase todos os seus aspectos, porque não reconhecem nossa origem, natureza e nosso fim, que são transcendentais. Aristóteles dizia, confirmado por outros grandes pensadores, que o homem é um animal político. Assim, para que realize seu fim sobrenatural, ele depende de seu núcleo familiar, depende da polis, ou da cidade, se preferir. Um homem não é um indivíduo isolado, ao contrário do que fazem parecer os marqueteiros do liberalismo. A forma correta de organização política da comunidade ajuda o homem a alcançar seu objetivo, mas se algo abalar o sistema político, como uma revolução materialista, os homens decairão. Eles seguirão em direção à sua ruína, tanto material quanto espiritual. O homem liberal é aquele que ignora os princípios universais para valorizar sua própria consciência individual. No topo de sua hierarquia está a liberdade de consciência, mesmo que isso condene a verdade a qual ele deveria se submeter. Ao olhar para dentro de si mesmo em busca de uma medida universal, o homem liberal cometeu um erro ao afirmar que a liberdade depende da consciência individual. Cometeu um erro ao defender um conceito de liberdade sem a verdade. E cometeu mais um erro ao tentar transformar a liberdade na finalidade da política. Se os liberais abriram mão de verdades que a humanidade já havia conquistado, o que dirá da moral? Não é surpresa que os liberais tenham abandonado os critérios objetivos para a moralidade. Para eles, a moralidade não poderia contrariar o pragmatismo e o utilitarismo, como fica claro no campo econômico. Os socialistas seguirão o mesmo caminho dos liberais ao adotar o relativismo moral. As biografias de Voltaire, Robespierre, Trotsky, Stalin e muitos outros ajudam a esclarecer esse ponto. Por exemplo, Marat, Robespierre, Danton e Desmoulins acabaram se tornando vítimas da mesma revolução que ajudaram a criar. It has become increasingly clear, Citizen Robespierre, that your motivations are to use this blade to your ultimate power. Marat foi esfaqueado em sua banheira em 1793. Em 1794, Robespierre, Danton e Desmoulins foram levados
a mesma guilhotina que ceifou a vida de muitos de seus inimigos. É irônico, mas, como dizem, a revolução sempre devora seus filhos e, muitas vezes, até seus pais. Esse mesmo processo de autodestruição será repetido na Revolução Comunista na Rússia, mostrando que os revolucionários não aprendem com a história. Eles deveriam saber que a liberdade não pode ser o fim de nada, pois ela está nos meios, ela reside na vontade e se realiza nas escolhas que fazemos. Mas, se a liberdade não é o fim, ela tem sim um objetivo. O fim da liberdade é o bem, tanto no plano espiritual quanto no plano político. No entanto, o homem liberal rejeitou isso, e isso aconteceu mesmo com aqueles que o fizeram sem plena consciência. Com esses erros básicos, erros que filósofos como Aristóteles e teólogos cristãos não cometiam, a onda liberal gerou uma série de teorias políticas, de teorias econômicas, de partidos políticos e, enfim, um número infinito de instituições que se enfrentam continuamente, jogando os homens em uma confusão social sem soluções. Agora, mais de 200 anos após o período do terror, podemos ver com mais clareza a natureza da revolução, observando seus efeitos globalizados. Para entender a desordem política e social gerada pela onda revolucionária, basta olhar para o Brasil, onde há 29 partidos políticos registrados. Isso não é um sinal de liberdade conquistada, mas de desorientação e fragmentação social. É um sinal de conflito, embora muitas vezes silencioso e difícil de entender para a maior parte da população, que está anestesiada pelo espírito liberal e suas promessas vazias. Mas o que esses dois movimentos, liberalismo e socialismo, têm em comum, embora talvez em graus diferentes, o que faz deles faces de uma mesma moeda: humanismo, relativismo, materialismo, são três respostas fundamentais. Historicamente, o liberalismo é muito mais antigo do que o socialismo. O liberalismo vem do naturalismo humanista e está nas origens do mundo moderno, enquanto o socialismo é uma consequência natural do liberalismo. Sim, o humanismo, a religião do homem, está no DNA desses movimentos destrutivos. O liberalismo ajudou a alimentar uma nova teologia, uma teologia cujo Deus é o próprio homem. O socialismo não faria mais do que aderir a essa mesma teologia. Eles negam a verdade para colocar suas opiniões como se fossem a única autoridade. Nas revoluções modernas, a verdade deixou de ser a base das sociedades. Passaram a ser governadas por pessoas que, em vez de olhar humildemente para o céu, se voltam para si mesmas, criando uma visão distorcida. Mas maldito homem que confia em outro homem. Esse é o grande drama dos nossos tempos. Mas é curioso o silêncio dos ditos pensadores modernos sobre essas raízes. Quase não ouvimos professores, jornalistas, políticos e outros formadores de opinião discutindo esses assuntos. E é isso que revela a ignorância na qual a maioria de nós vivemos atualmente. Eles querem espalhar a noção de que o liberalismo e o socialismo são essencialmente opostos. Porém, homens como o grande Pio XI não se calaram diante de todos esses erros. Na encíclica 40º Ano, o Sumo Pontífice afirma que é dever de nosso munus pastoral chamar-lhes a atenção para a gravidade e eminência do perigo. Lembrem-se todos que deste socialismo educador foi pai o liberalismo, será herdeiro legítimo o bolchevismo. Os dois movimentos, independentemente de suas ramificações, partem da premissa segundo a qual o ser humano está acima da própria realidade das coisas. Nos dois movimentos, o ser humano tenta se tornar a medida de todas as coisas. E o preço deste erro doutrinário gigantesco são verdadeiros desastres sociais quando essas ideias são aplicadas à prática política. O mais curioso de tudo isso é que o homem liberal ainda deseja nos convencer de que os erros políticos e econômicos modernos não têm nada a ver com uma doutrina ou uma teologia equivocada, como se o homem moderno, liberal, não tivesse criado uma falsa cosmovisão, como se os problemas modernos fossem causados apenas pela má aplicação dos conceitos liberais ou pela falta deles. Mas o homem liberal tem um espírito errante. Ele hesita diante das definições mais básicas. Assim, o mundo moderno, baseado no liberalismo, não deu errado, ele nasceu errado. Ele é fruto de uma doença espiritual
que obscureceu o intelecto de vários pensadores, homens cada vez mais distantes de Deus. Esse processo culminaria nas legislações ambíguas que surgiram após as revoluções. Leis que se pretendem pragmáticas e ignoram a verdade como se o mundo fosse a própria realidade em si mesmo. O preço visível disso foi o banho de sangue ocorrido na França e depois na União Soviética. Se a audácia liberal colocou no topo uma ideia de liberdade vazia de verdade, os socialistas pegaram essa mesma falsificação e a radicalizaram. Submeteram muitos povos a partidos que só enriqueceriam seus membros, às custas daqueles que juraram libertar da opressão. A diferença entre essas duas visões de mundo é a velocidade com que suas sociedades se corrompem e deterioram. Isso cria um ciclo vicioso, onde um movimento leva a outro, mantendo os homens presos a um eterno confronto ideológico. Nenhum lado vence, pois a realidade aponta os erros de ambos. É notável que, ao longo dos séculos, o liberalismo tenha se enraizado no espírito humano com muito mais facilidade do que fez o socialismo, pois o socialismo é um afluente da revolução bem mais grosseiro. As promessas socialistas são evidentes e historicamente mais caricatas. Mas, como isso se deu no século XX? De modo mais concreto, não é nenhuma surpresa, por exemplo, que a União Soviética tenha encontrado sua ruína em poucas décadas de existência. E olhem que esta foi a maior obra do socialismo realmente existente. A burguesia foi a grande promotora do liberalismo fundamental e também da Revolução Francesa. Porém, parece que isso não satisfez todos aqueles dispostos a um espírito revolucionário. De acordo com o próprio Marx, ele reconhecia que a burguesia tinha desempenhado um papel profundamente revolucionário na história. Marx foi apenas mais um a adotar essa concepção revolucionária, mas o fez de forma ainda mais simplista. O essencial da revolução que ele planejava já havia sido iniciado pela própria burguesia, embora com outros objetivos. Era uma revolução contra a cristandade. Karl Marx queria destruir a burguesia, mas não o espírito burguês. Mas o que é o espírito burguês? É aquele que vê os bens deste mundo como algo valioso por si mesmos. Com isso, já é possível entender que nenhum revolucionário socialista quer destruir o espírito burguês. Não se deve confundir a classe com o espírito que a move. A disputa que estamos falando vai além de defender ou não o capitalismo. Quando a burguesia chegou ao poder por meio da revolução, perdeu o impulso inicial e passou a manter sua nova posição social no topo da hierarquia, após destronar a monarquia absolutista e principalmente a Igreja Católica, seu principal alvo. Para Karl Marx, os burgueses foram traidores, desertores. Por isso, para os socialistas, os liberais ficaram conhecidos como conservadores. Para entender a gravidade, o homem liberal é muito diferente até mesmo do antigo homem pagão. O homem liberal deseja se libertar de Deus, mesmo que ainda fale sobre ele, e não seja necessariamente ateu. Os homens no paganismo nunca desejariam se libertar de Deus, mesmo que acreditassem em vários deuses ou em uma única divindade falsa. Portanto, o que vemos na modernidade é algo muito mais grave do que se observava no paganismo. De uma forma mais simples, o liberalismo é a possibilidade de os erros circularem do lado da verdade, seduzindo e confundindo os homens. Esses erros podem envenenar nossa inteligência e comprometer nossa racionalidade, justamente o que nos distingue dos outros animais. O liberalismo começa ao lado da verdade, mas logo a sobrecarrega com falsificações até que, eventualmente, a sufoca. A humanidade, provavelmente, está na sua pior crise, e isso é fruto dos processos revolucionários. Como disse o Papa Pio XI, o socialismo é um erro nascido das mazelas geradas pelo liberalismo. O Sumo Pontífice afirmou em sua famosa encíclica Divinis Redemptoris: o liberalismo preparou o caminho ao comunismo. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem
que vale a pena lutar por esse livro sagrado. O modelo democrático que vivemos no século XXI é, em grande parte, resultado da Revolução Liberal. Teoricamente, as constituições liberais colocam o povo contra o centro, e uma das grandes máximas dessas constituições é que o poder emana do povo. Esse princípio se relaciona com a ideia de soberania popular, onde o povo é visto como a fonte suprema do poder político em uma sociedade. Mas o que é o povo? Qual a finalidade de um povo? Como sabemos que o poder realmente vem dele? De onde surgiu essa afirmação tão espalhada e tão enraizada em nossa cultura? O conceito de povo é vago e sua função histórica também é indefinida. A ideia liberal de que o poder emana do povo é completamente falsa, pois o poder vem da verdade e não de um ser humano. Nem sempre os homens estão ao lado da verdade. E o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Deus. O conceito de povo está ligado ao conceito de cidadania, que é tão vazio quanto o primeiro. Mas não há dúvida, se os indivíduos não sabem qual é o seu propósito, a sociedade composta por eles também não saberá seus objetivos naturais. O homem moderno se afastando das leis divinas e depois acaba se afastando das próprias leis naturais. Como dizia Chesterton, tirem o sobrenatural e não restará o natural, mas o antinatural. Mesmo com essas deficiências, os criadores da democracia liberal conseguiram montar um projeto de propaganda intensivo e astuto, destinado a uma verdadeira lavagem cerebral coletiva. Crescemos rodeados por falsas promessas e premissas de um movimento destrutivo. O espírito do homem moderno foi preenchido com conceitos que ou perderam sua base real, ou nem sequer têm essa base. São palavras como liberdade, igualdade, fraternidade, laicismo, cidadania, constituição, poder popular, poder tripartite, liberdade de consciência e muitas outras. Ouvimos essas palavras o tempo todo, e elas acabam criando raízes profundas em nossas almas, difíceis de serem removidas. A imprensa, por sua vez, espalhou os falsos valores da democracia liberal. Poucas instituições têm tanto poder de devastação espiritual quanto a imprensa contemporânea, que divulgam essas ideias, tratando-as como se fossem a maior conquista da humanidade. Dizia o Papa São Pio X, a democracia é uma religião mais universal que a Igreja. Resulta do grande movimento de apostasia organizado em todos os países para o estabelecimento de uma Igreja universal que não terá dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito, nem freio para as paixões. O modelo de democracia desenvolvido em nossos tempos é como um castelo de areia, que à primeira brisa tende a se deformar. Prometeram que a democracia seria a voz do povo, mas ela nunca passou de uma voz de um sistema que se organiza em uma partidocracia. Aqueles que mais afirmam que o poder emana do povo são justamente os que participam dessa elite partidária, que nos deixa, em geral, com verdadeiros políticos profissionais alheios aos conhecimentos básicos necessários para conduzir uma sociedade. É uma elite que se afasta gradativamente do povo, fugindo dos clamores mais urgentes da comunidade. E essa realidade configura um cenário totalmente diferente do que vimos durante a cristandade, quando a nobreza estava mais próxima das pessoas comuns. Qual presidente da República se senta para conversar com as pessoas de sua comunidade? Quase nenhum. Mas muitos reis e outros nobres católicos o fizeram. Isso não diminuía de forma alguma a autoridade de um rei, de um duque ou de um conde. Muito pelo contrário. Também não abalava de forma alguma a função que esses homens ocupavam, pois eram as virtudes que asseguravam essa autoridade. O livro São Luís, O Rei da Coroa de Espinhos, publicado pela editora Caravelas, revela isso. A democracia liberal nunca passou de um mito, uma invenção disforme, que só se mantém respirando porque as sociedades ainda conservam alguns vestígios de verdade encontrado entre os escombros daquela verdadeira civilização, a cristandade. De pretenso nacionalista, o homem liberal é um algoz da razão.